Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, gravando aqui mais um episódio do podcast dos especialistas e hoje eu vou começar uma série diferente conversando com os pré-candidatos ao governo do estado. E para começar, vou falar com o pré-candidato do PSOL, Afrânio Bopré. Muito obrigado pela sua presença, Afrânio. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Sei da minha responsabilidade aqui na conversa e espero atender. Sem dúvida, professor. A ideia é que a gente conversar sobre as ideias para o governo em geral, com foco na educação e na ciência, né? Mas antes de entrar nesses temas principais, né? Vamos ter também eleição presidencial, o Brasil bastante polarizado, né? Como é que você enxerga assim o cenário nacional que está polarizado, Lula e Bolsonaro? Como é que você vê que vai ser essa eleição para presidente? Bem, eu acho que a polarização ela persiste e vai ser uma eleição muito dura. E eu tenho tentado explicar para as pessoas que acham que o mal maior já passou, que não é bem assim. Não é porque o Jair Bolsonaro está preso que o bolsonarismo e a extrema-direita deixaram de estar vivos, presentes, fortes e atuantes. Porque é claro que os indivíduos têm suas importâncias, né? As pessoas são importantes, mas o nosso grande debate, a nossa grande diferença é o conteúdo político, que pode se expressar numa outra pessoa ou em várias outras pessoas e partidos, etc. É o que está acontecendo. Mesmo que o Lula seja candidato à reeleição, mas hoje tudo indica que teremos uma eleição bastante polarizada e muito competitiva. Então, aqui em Santa Catarina, a situação também é bastante difícil, não vamos ter uma eleição fácil e entendo que a nossa responsabilidade cresce muito diante de tudo e, sobretudo, a educação, a ciência, porque o próprio governo Bolsonaro já demonstrou, né? Eu digo que quando o presidente era o Jair Bolsonaro, o ministro da Educação era contra a educação. O ministro do Meio Ambiente era contra o meio ambiente, o da saúde contra a saúde, ou seja, a anticiência se colocou na estrutura de poder do Brasil. E o podcast aqui, que é um espaço privilegiado para debater a importância da ciência e da educação, ele é, na verdade, um contraponto a uma política que cresceu e está viva e se preparando para retornar. Por isso, muito difícil, e eu vejo como cresce a importância das universidades brasileiras, inclusive. Que foram muito criticadas também, né, durante o governo Bolsonaro. Teve um movimento ali que criticou muito a universidade como sendo só doutrinadora, por exemplo, né? E o candidato já falou ali da questão do bolsonarismo no estado, né? Que a eleição aqui também vai ser difícil. Como é que você vê a influência da família Bolsonaro aqui no estado? Tá cogitando assim, né? Estão falando que o Carlos vai se candidatar a senador pelo estado, né? Como é que você vê essa relação da família Bolsonaro com Santa Catarina? Então, professor, eu vejo assim, de fato, está tudo já bastante encaminhado, né? E decidido que o Carlos Bolsonaro será candidato a senador em Santa Catarina. Eu quero aqui apresentar a minha opinião sobre isso, agradecendo até a pergunta. Por quê? Porque o Carluxo, também como é chamado, ele vem para cá porque na leitura do pai dele é a forma mais fácil de eleger. Então, eles pensam, como é que o meu filho pode ser encaixado e virar senador da República? Porque ele já tem um filho que é senador.
Ele também quer colocar a mulher senadora, que vai ser candidata pelo Distrito Federal, candidata ao Senado, a Michele Bolsonaro. O Flávio já é senador. Ele tem um filho que é vereador em Balneário Camboriú e que vai ser candidato a deputado federal. Ou seja, ele está tentando resolver os interesses da família. Então, a minha diferença, e eu acho que de muita gente, com o Carluxo, não é porque ele é carioca. Não é um problema de xenofobia. É porque ele é um paraquedista, ele não... Para ocupar um cargo dessa importância, a pessoa tem que conhecer bem o seu estado para poder representar. Né? Portanto, se fosse um carioca profundo conhecedor do estado de Santa Catarina, não teria problema. Sim. Assim como muita gente que vem do Pará, muita gente que vem do Rio Grande do Sul, escolhe Santa Catarina e o nosso povo abraça. Agora, o Carluxo não, ele vem, vamos dizer assim, como meio que um Zé Boquinha, porque o pai quer que ele seja senador. Né? Então, essa é uma primeira diferença. Seria mais um planejamento de família, de poder da família. Exatamente, é isso aí. E a minha segunda diferença com o Carluxo é a posição política que ele representa. Não obstante ele desconhecer os grandes problemas do nosso Estado, portanto, ele é um saco vazio, ele não tem como representar, nós também temos diferenças políticas profundas. Por quê? Porque ele é do campo do golpismo. Eles são os que defenderam a ditadura. O pai dele tem saudades da ditadura e faz homenagem a torturadores. Eles mesmos, tanto ele como o irmão dele, que é candidato à presidência, fazem apologia a milicianos, empregam em seus gabinetes pessoas do crime. E isso é uma diferença muito grande que nós temos, porque eu sou do campo da democracia. Quando eu ainda muito jovem, professor Tiago, aqui na nossa Universidade Federal, eu entrei no movimento estudantil no ano de 1980. E a nossa missão, como movimento estudantil, estudantes e jovens idealistas, era derrubar a ditadura. E enquanto a gente lutava para derrubar a ditadura, porque muitos estudantes, professores eram perseguidos, torturados, mortos, era uma necessidade para recuperar o Brasil para o campo da democracia. E eles não, eles são viúvos da ditadura. Né? Sim. E, portanto, a nossa diferença também é política. Eu queria deixar essas duas características principais. Primeiro, alguém que não tem capacidade e conhecimento da nossa situação catarinense, e o segundo, as nossas divergências sobre qual é o campo político que nós atuamos. Né? Então, portanto, não é um problema de xenofobia, é um problema de leitura do que representa essa candidatura. Muitas pessoas também dizem que Santa Catarina é um estado bem conservador, né? Eu lembro de ver uma participação sua num outro podcast em que você disse que não é bem assim, né? Porque muita gente diz que é um estado conservador e o PSOL seria um partido um pouco mais progressista e que isso poderia causar ali, sei lá, um certo conflito ali, né? Como é que você vê essa afirmação de que Santa Catarina é um estado conservador? Você concorda com isso? Bem, eu não concordo, porque quando a gente discute esse tema, muitas pessoas falam como se fosse assim uma coisa definitiva, sacramentada, e que Santa Catarina, o povo tem um perfil consolidado. Eu acho que não é isso. Eu acho que, primeiro, o voto é uma expressão momentânea e tem uma grande margem
do eleitorado flutuante. Ora, ela já esteve no passado com o Lula, como foi a eleição de 2002, onde o Lula ganhou em todos os municípios de Santa Catarina. Boa parte migrou para um outro campo, para um outro perfil, e eu chamo de Bozolula. Bozolula. Ora eles estão com o Lula, ora está com o Bolsonaro. Então tem uma margem significativa de eleitores que flutua muito. De Lula para o Bolsonaro ali. Exatamente. Não tem apego ideológico, é mais o momento ali. É por isso, então, tirar das urnas uma leitura definitiva, eu acho errado. Ele está em permanente processo de disputa. É assim que eu penso. E essa questão, ela tem também um elemento cultural que a gente precisa entender aqui para Santa Catarina. Que, por exemplo, eu dou informações. A esquerda já governou Joinville, Blumenau, Florianópolis, Criciúma, Araranguá, já governou Lages, Brusque, Gaspar, Chapecó, São Miguel do Oeste, Concórdia, enfim, como prefeituras. E eu mesmo já fui deputado estadual por 2 ocasiões. A Assembleia Legislativa tem 40 deputados. Na eleição de 2002, nós elegemos 9. Então, eu quero mostrar que existe muito espaço para a gente fazer diálogos com conteúdo, com boa argumentação, informações e convencer, né? Porque tem que qualificar. Eu acho ruim fazer da política como se fosse uma questão de torcida de times. É fla-flu. Sim. Né? Eu quero que o outro se quebre. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que pensar qual é a consequência do voto. Para mim, para minha família e para a sociedade. E é nesse sentido que eu acho que a gente tem que qualificar o debate. Tá certo. Muito bom. Antes da gente entrar no tema principal, que é falar aqui de educação e pesquisa aqui no estado, né? Acho que um tema que está nas mídias aí já há alguns meses é o tal do Banco Master, né? E certamente vai se falar muito nas eleições presidenciais também, né? E cada grupo aponta para o outro como aquele que vai ser o mais prejudicado. Então o pessoal do Bolsonaro diz que é a esquerda que vai se prejudicar mais e a esquerda diz que vão ser o pessoal da direita. Como é que você vê esse escândalo do Master, assim? Eu acho que vai passar, não vai ser tão relevante? Ou... Não, eu penso assim, professor. Independente se vai ganhar espaço na eleição ou não vai, o Banco Master, ele é revelador da podridão da política em Brasília e também da farsa que é a expressão liberal do Pedro Guedes, do ex-presidente do Banco Central, que achavam que o Banco Central estava ali com uma política de proteger, exatamente, porque o Banco Master nasce pelas mãos deles, ele entra numa crise profunda e gradativamente foi se dando oportunidades para uma bola de neve crescente. E puxou para dentro da crise muita prefeitura, puxou para dentro da crise governos do Estado, né? O poder público. E quando se via que o banco estava morrendo, e que, na verdade, lá atrás já deveria ser liquidado, o que se concluiu é que começou a se puxar fundos de previdência, tentativa de compra do banco pelo outro, um banco estadual comprar um banco falido, né? Que era o banco BRB, né? o BRB, Banco Regional de Brasília, cujo o governador criou as condições para que isso fosse viabilizado. Teve um setor técnico do Banco Central que não aceitou e denunciou.
Então, sinceramente, eu acho que a direita, ou a extrema-direita, o bolsonarismo, os neoliberais, podem construir uma narrativa para enganar, mas os fatos efetivos mostram que eles estão comprometidos, né, 100% com essa lambança e com essa podridão. Agora, quem vai ter competência para transformar isso em voto, que é o caso esse assunto ganhe de força dentro de um processo eleitoral, Sim. aí eu não sei, porque já tiveram competência para falar de mamadeira de piroca, já tiveram competência para falar contra a vacina, né? Pode ser que tenham competência também para botar um problema que eles criaram no colo do outro. Sim. Né? Mas aí é um problema de comunicação, de construção, de narrativas. A ver o que vai acontecer, né? A ver, vamos lá. Certo. Entrando aqui no nosso tema, para falar de educação, vamos começar com a educação básica, né? Vou pedir para o nosso operador, consegue botar aí, Adrian, aquela primeira imagem estamos com um probleminha técnico aqui, esperar resolver, mas então vamos falar mesmo sem a imagem aqui, Afrânio, né? Consultando os dados ali do IDEB, né? A gente vê que Santa Catarina conseguiu atingir uma meta, que era chegar num índice 6 nos primeiros anos da educação básica, né? Para as séries ali do quinto ao nono ano e no ensino médio, Santa Catarina ficou abaixo da média e ficou até mal colocada assim, em relação a outros estados, como o Paraná, como o Ceará, né? Alguns estados que apresentaram ali um desempenho interessante, né? O que você acha que isso aconteceu? Como é que você vê a educação básica aqui em Santa Catarina e o que você pretende implementar de política para a educação básica no estado? Veja, professor, eu acho que esse é um tema extremamente relevante. Até um professor da universidade, do departamento de Química, que recebe os alunos, né? Cada vez com mais dificuldade. Que os alunos chegam dentro da universidade, muitas vezes os professores universitários têm que ensinar coisas que já deveriam ter sido ensinadas antes. Exatamente. E aí o problemão fica dentro da universidade, é perda de tempo, o próprio programa de ensino da disciplina tem que ser revisto, o professor tem que dar aquela rebolada, entendeu? Quando vai fazer uma prova tem que ter um outro grau de tolerância para fazer... Uma descrição muito precisa. Então a universidade sofre com isso também. Ela herda um grande erro que deveria ser corrigido lá atrás. Então nós estamos falando de coisa estrutural, né? A própria maneira de ver o mundo, que às vezes ajuda muito a gente construir, seja no ensino médio, né? Já vem ajudando a pensar e o momento seguinte, que é o movimento universitário. Mas eu acho assim, uma revisão profunda que tem que ser feita com muita dedicação. Tem a ver com salários. A informação que eu tenho é que Santa Catarina ocupa uma posição de 19º lugar no ranking nacional. Tem a ver com o salário de professores, evidentemente. Mas não só isso, né? Eu acho que a estrutura curricular, as condições de sala de aula também. Saiu outro dia uma denúncia de que as escolas estaduais em Santa Catarina nem banheiro tinham. Algumas têm aquela famosa casinha de madeira nos fundos, né? Então, é uma necessidade de se fazer uma revisão profunda da nossa situação. Talvez passe por uma melhor capacitação profissional também, né? A chamada formação permanente dos nossos educadores, porque alguém se forma no magistério, na pedagogia, seja qual for o ambiente,
e acha que as coisas do 10 anos atrás, 15 anos atrás, são suficientes para o dia de hoje. E não são. Não se Mudou atualiza, muito. né? Mudou muito. Nós estamos vivendo uma era da inteligência artificial. Sim. Coisas que estão mexendo com a cabeça dos estudantes. E o corpo de professores precisa estar atualizado. Agora, uma secretaria de educação, uma estrutura de Estado que não cria as condições para estadualizar, eu digo a mesma coisa, eu estava hoje conversando ainda até com um colega que é arquiteto, com uma outra área. Sim. Eu sou autor de um projeto de lei que, como vereador de Florianópolis, que é sobre a cidade esponja. A necessidade de se criar um ambiente urbano que trate de acordo com as estruturas urbanas para recepcionar águas da chuva, enfim. Entendi. E eu dizia o seguinte, olha, os nossos engenheiros da prefeitura, boa parte, que são profissionais dedicados, mas foram formados na universidade nos anos 80, 90. Os seus professores são dos anos 60, 70. E o mundo já mudou, nós estamos na crise climática, no ponto do não retorno, toda uma preocupação e tal, e é preciso fazer essa atualização. Sim. Então, eu acho que são em todas as áreas. O setor público, ele tem que ser revisado urgentemente. Né? A sociedade evolui numa velocidade muito grande, e o setor público ainda, às vezes, não acompanha, tem um descompasso, e isso impacta diretamente na educação, porque as famílias estão vivendo uma mudança, os estudantes vivendo uma mudança, e nem sempre a escola, o ambiente acadêmico acompanhou o que já é realidade no mundo. É verdade. Estava falando aqui de escola estadual, escola pública, eu estava me lembrando aqui que eu estudei durante muito tempo em Escola Estadual Simão José Reis, aqui na Avenida Madre Benvenuta, né, Simão Reis. Eu lembro que tinha excelentes professores, né? Só que um problema que a gente enfrentava durante muito tempo era que voltava para casa no recreio, porque não tinha professor para dar depois, né? Passa por essa questão da valorização do profissional e fixar também, né? Pegando esse gancho, é um tema que também, de uns anos para cá, o pessoal discute, é a questão do tal do homeschooling. Né? Fizeram até uma lei aqui no estado que parece que depois foi barrada, né? Se não me engano, em 2021, o estado aprovou uma lei que depois foi declarada inconstitucional. Né? O que você pensa do homeschooling e num governo afrânio teria algum tipo de legalização ou regulamentação dessa atividade ou você é contra? Eu sou absolutamente contra. Inclusive, fomos nós do PSOL que entramos com ação contra o homeschooling. Para quem está nos assistindo, o homeschooling é uma ideia de que as crianças não precisam ir para a escola e que o responsável pela educação são os pais, que podem fazer dentro do ambiente familiar, dentro de casa. Isso, para mim, ela tem dois grandes erros. O primeiro deles é que o ambiente escolar ele é importante do ponto de vista da sociabilidade, do que nós chamamos da mistura. Mistura em todos os sentidos. Onde se encontra um universo altamente diversificado, do ponto de vista cultural, racial, social, econômico, né? Financeiro das famílias. E ali a própria criança vai criando um entendimento da complexidade da sociedade. Habilidades sociais, né? De comunicação, relacionamento, né? Exatamente. Então, o próprio ambiente escolar, ele é um micro-universo importante para a formação e para a educação. A educação não é transferência de conteúdo, não é só
ensino. Veja, educar não é só ensinar. Educar é mais do que ensinar. Sim. Por isso que eu prefiro falar muitas vezes em educadores que estão vivendo a necessidade de construir uma cidadania. É mais do que preparar para uma profissão. Então, é um debate que a escola produz e que a família não necessariamente produz. Ao contrário, a família pode prejudicar o seu próprio filho. Pensando que está fazendo o bem, está segregando, está segmentando, está separando o filho de uma sociedade que amanhã ele vai se encontrar e não está preparado para viver. E às vezes a escola prepara. Então, essa é uma primeira questão. A segunda, acreditar que um pai, uma mãe ou um irmão, uma irmã, tem melhores condições didáticos, pedagógicas do que um professor habilitado que se preparou para fazer o serviço. Isso tudo nasce, gente, por causa de uma coisa que eu considero assim, de uma doutrinação absurda, que é dizer, eu não aceito que o meu filho receba doutrinação de professores esquerdistas. É uma loucuragem isso aí. É uma loucuragem, né? Quantas vezes o próprio professor tem a função de abrir o leque? Sim. Essa é a missão do professor. E se fosse assim, se as universidades, se as escolas fossem exclusivamente doutrinadores de uma única forma de pensar e que não trabalhasse com esse é o papel da universidade, com a diversidade das ideias. Eu sou professor de economia, então eu tenho que falar de Adam Smith, eu tenho que falar de Keynes, eu tenho que falar de Marx. E o bom aluno, ele faz a leitura, ele faz a pergunta e a gente dá os encaminhamentos. E ele decide na vida o que ele quer ser. Então, eu acho que esse negócio de homeschooling, ele é uma estupidez. É uma estupidez. No governo Afrânio, de jeito nenhum. Não, nem homeschooling, nem escola cívico-militar, nem uma pauta, entendeu? Que não produz o futuro do Brasil, ao contrário. Tá certo. Antes da gente passar para o próximo tema, conseguimos ver as imagens aí? Essa imagem aqui, Afrânio, é só para a gente ilustrar, tá aqui na tela, né? Que do primeiro ao quinto ano, Santa Catarina ficou bem, né? Conseguiu ali ficar nota 6.4, ficou acima da meta. Vê as próximas imagens aí, Adrian, por favor. Aí no ensino médio, Santa Catarina já caiu ali para 3.9 a 4.2, ficou abaixo da média, todos os estados, né? E a próxima? Isso. Aí Santa Catarina também, onde é que tá que eu não estou achando? Ali, ó, 5.3, 5.2 também ficou abaixo. Paraná ficou acima. Ali acho que é Goiás, né? E lá em cima, Alagoas também. Enfim, mostrar aí que o Estado precisa melhorar na parte da educação básica, né? Sim. Como a gente já conversou. Então, né? é isso. Eu acho que por trás desses números que expressam uma avaliação, né? Para quem está nos acompanhando e não sabe exatamente do que o professor Tiago está falando, o IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica, ou seja, é feito pelo Ministério da Educação, com informações muito precisas e que buscam captar a capacidade de formação dos nossos estudantes. E Santa Catarina está deixando a desejar. Está deixando a desejar. Eu acho que por trás desses números tem um problema estrutural. Né? Tá certo. Vamos falar um pouco então do ensino superior, né? Acho que uma das medidas que mais foi comentada na educação em Santa Catarina nos últimos anos foi o tal da universidade gratuita. Se não me engano, é esse o nome do programa do governo, né? Que pagou bolsas para estudantes estudarem em universidades privadas. Foi uma medida muito criticada
pessoas dizendo que estava sendo dinheiro público indo para instituições privadas, quando no Estado, além da UDESC, que é a Universidade do Estado, tem universidades e institutos também federais gratuitos, né? Como é que você vê esse programa e se você pretende encerrá-lo, continuá-lo, caso seja governador? Eu acho que tem que fazer uma revisão profunda, porque vocês sabem quanto que o governo do estado está destinando para a universidade gratuita? São 2 bilhões previstos no orçamento. Então é um valor muito grande. E o grande problema acrescido, quer dizer, além do volume de recursos, eu creio que pode ser resumido da seguinte forma. Se é para o governo do estado custear estudantes para fazer a universidade privada, se é que vamos aceitar essa ideia, não pode ser no CNPJ da universidade. Tem que ser no CPF do aluno. O que está acontecendo? Está sendo jorrado dinheiro para dentro da universidade e a estrutura administrativa da universidade está usando, segundo o próprio Tribunal de Contas do Estado, indevidamente os recursos. Por quê? Passa a ter um pouco de compadrio na distribuição da bolsa para esse aqui, porque é filho do fulano, que é amigo do professor ciclano, e passa a ter um clientelismo com dinheiro público, e isso nós não podemos aceitar. Aí tem que ser impessoal, e por isso não pode uma estrutura universitária fazer a drenagem de recursos a partir de conveniências políticas ou do governador, ou de um deputado, ou de um prefeito. Por isso, eu entendo que deve ser feita uma revisão profunda. Mas a princípio você não seria contra se for para o CPF, digamos assim. Veja, A ideia de... eu faço um entendimento prioritariamente dinheiro público para educação pública. Tá certo. Tá? Eu acho que nós temos que capacitar as nossas universidades, a UDESC, inclusive, pode se expandir com outras frentes de trabalho, campos, e pode, inclusive, melhorar o seu número de professores e servidores técnicos para dar consequência à nossa educação pública. Quem quiser atuar com educação privada, o mercado está disposto. Tá certo. Aproveitando o gancho na UDESC, então, né, nossa universidade aqui do estado, o seu plano de governo, que imagino que está em desenvolvimento, né, você pretende fazer uma expansão da UDESC, abrir um camp novo? Como é que você pensa em relação a isso? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, dizer, professor Tiago, que a UDESC é uma universidade classe A, né? Comparativamente às universidades brasileiras, ela se desponta muito. E devemos também respeitar a autonomia e a organização da própria universidade. Eu acho que qualquer estrutura governamental, Assembleia Legislativa, que queira ajudar a UDESC, tem que saber qual é o planejamento que a UDESC tem e como é que um governo pode apoiar. Eu acho ruim sair com um pacote para dentro da universidade. Olha, eu como governador, ou como senador, ou como deputado, eu quero que seja feito isso, isso, isso. Vamos trabalhar junto, construir e apoiar o desenvolvimento e o planejamento que a própria universidade tem, garantindo a autonomia da própria universidade. Entendi. Então, a princípio, você pretende ter uma proximidade com a reitoria, ver quais são as necessidades, né? Com a estrutura de gestão da própria universidade. Até porque, aproveitando esse tema, assim, né, uma crítica que se faz muito a esses programas de expansão é uma questão, às vezes, de ser financeiramente viável, né? Por exemplo, às vezes você faz uma expansão de campus,
e acaba não tendo recursos para manter todos eles, cria um problema, assim, né? Que é uma crítica que às vezes se faz também às universidades no âmbito federal, né? Às vezes o governo cria, o que é uma coisa boa, só que se o recurso cai, tu tem um problema, né? Exatamente. Eu acho que, mas essa questão é um problema para todas as áreas, Sim. né? Eu penso mesmo uma própria prefeitura. Às vezes o prefeito vai lá, quer inaugurar uma creche, um centro de saúde. Fazer a obra é fácil. Botar a plaquinha com o nome do prefeito, inaugurado no dia tal, ou com o nome do reitor. O problema é criar as condições da permanência dos serviços. Tá? Criar as condições para que a universidade não se torne gestora de uma estrutura abandonada. Sim. Sem ter recurso para manutenção básica, né? Então, todo bom gestor ele tem que vincular os seus passos ao momento seguinte, que é a manutenção. Sim. Ver se vai ter recurso para isso, né? Para não fazer um gesto efêmero, né? De que tem uma inauguração. Só para mostrar que fez. Uma inauguração com banda de música, vai descerrar a placa e tudo, bate palma, mas não tem condições de ter vida própria. Claro. Né? Indo nessa linha também, né? Tem a questão de concursos públicos e reajuste salarial. Volta e meia eu passo ali na frente da UDESC e vejo que tem um movimento para reajuste. Não sei exatamente qual é a briga deles, né? Mas como seria uma política do governo Afrânio em termos de concurso público para a universidade e reajuste dos servidores? Então, professor, eu acho que sobre as greves, né? Eu acho que quem está na vida democrática não pode fazer uma campanha prometendo acabar com greve. Sim. Porque greve é um direito do trabalhador, ela tem o seu sentido também democrático, de mexer com as estruturas, de pressionar as administrações. Né? Então, jamais eu quero sair dizendo, não, no meu governo não vai ter greve. Não, isso aí é coisa furada. O importante é que as greves sejam elas respeitosas e tenha dos dois lados capacidade de diálogo. Tem regras, né? Tem regra para você fazer greve. Tudo mais, né? E tem limites para tudo, né? Agora, de fato, o concurso público é importante, porque vem se fazendo uma precarização das instituições, em todos os sentidos. Né? Terceirizações vem ganhando espaço, hospitais cada vez mais são feitos por organizações sociais, e as UPAs nos municípios também, as organizações sociais vêm crescendo e que se tornaram, vamos dizer assim, comprovadamente válvula de corrupção, espaços de corrupção. As organizações sociais, os grandes escândalos hoje se dão na área da saúde. Antigamente eram as empreiteiras. Hoje não são só as empreiteiras, organizações sociais também. Né? Virou fluxo de corrupção. E a gente tem que saber trabalhar com as estruturas públicas. Aqui eu deixo claro, eu não sou daqueles que acham que eu mesmo qualifico de Estado e idolatria, idolatrar tudo que é do Estado, que é público, mas também estou muito distante da mercado-idolatria. Aqueles que acham que é o setor privado que vai resolver o nosso problema de saúde, de segurança, de educação, etc. Então, eu não acho que tem que ser um inchaço de máquina pública, mas o setor público ele é estratégico. Entendi. Então, a princípio, tendo recursos, vai abrir concurso, Certamente. Porque eu lembro até de a minha esposa trabalha na UDESC, né? E ela menciona que no departamento dela tem muitos substitutos, né? Falta efetivo, né? Que substituto é mais fácil de você contratar, né? Um processo seletivo simplificado, né? Então, a princípio, havendo recursos,
vai ter Certamente. concurso, né? O substituto, eu já fui professor Sim. substituto, mas ele tem que ser entendido como o seguinte: um professor titular que está saindo para fazer um doutorado, uma pesquisa, um pós-doutorado, o substituto pode ocupar temporariamente. Sim. O problema é que quando o substituto se transforma em permanência. Efetivamente permanente. Efetivamente permanente. Isso aí é o famoso migué Isso, que a universidade está dando, né? Tapar o sol com a peneira, né? Isso aí. Tem vários substitutos que estão há décadas, já são efetivos na casa ali, né? O professor falou de pesquisa, né? E aqui no estado a gente tem a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPESC, né? E parece que no último ano a FAPESC, inclusive, teve um recorde de editais, né? Editais para eventos, que é uma coisa que ela faz há bastante tempo, e também algumas bolsas para pesquisa, né? No governo Afrânio, você pretende expandir, porque só um parênteses aqui, né? A FAPESC tem tido um papel importante, né? Mas se a gente comparar, por exemplo, com a FAPESP, que é de São Paulo, né? Ela ainda deixa muito a desejar, né? A FAPESP é uma instituição que tem bolsas muito boas para os estudantes, tem bastante edital para fomento de pesquisa, né? Como você vê assim a FAPESC para fomentar a ciência no estado, no governo Afrânio? Veja, professor, eu acho o seguinte: toda a universidade ela nasce com essas três funções: ensino, pesquisa e extensão. Esse é o tripé universitário. Eu acho que as universidades estão carentes nos três níveis. Mesmo quando uma universidade vai fazer um campo, ou seja, uma visita de campo, seja qual for a área, olha, para conseguir reservar o ônibus para o professor levar uma turma para ir a campo, seja da economia, da geografia, da biologia, seja qual for a área, e fazer o agendamento, é uma briga. Sim. É uma briga. Falta estrutura para fazer Sim. visitas. Mas o serviço nas comunidades. Eu, sinceramente, eu gostaria de fazer um debate sobre extensão com bastante responsabilidade, porque, vejam, no Brasil nós temos o serviço militar obrigatório, mas nós não temos o serviço civil obrigatório. O que eu estou querendo dizer? Um médico que se forma dentro de uma universidade, um economista, um dentista. O médico, por exemplo, ele tem os melhores equipamentos dentro da universidade, professores, PhD, pesquisadores. A universidade garante para ele o restaurante universitário. Às vezes até moradia estudantil. Sim. Dá toda a estrutura. Ele bota a mão no canudo, abre um consultório e no dia seguinte qualquer consulta é R$500, R$1.000. Ora, todo esse conhecimento que o setor público passou por esse profissional, 6 anos, Sim. com o melhor do que poderia estar disponível no setor de medicina, por que não ele também fazer um trabalho que pode começar, não precisa nem fazer depois que botou o diploma na mão, pode começar antes. E isso reforça a própria formação dele. Sim. Né? Entender por que a Atender criança... a comunidade, talvez. Isso, porque a criança Entendi. está com verminose, qual é o problema que tem naquela comunidade e tal, e ele se inteirar. Então, devolver um pouco para a comunidade aquilo que ele recebeu na educação dele, seria essa a ideia. Exatamente. Tá? Assim como tem o serviço militar obrigatório, Entendi. onde todo brasileiro tem que ir, né? Se apresentar, fazer o alistamento. Eu acho que também aqueles que recebem esse tipo de investimento poderiam devolver também socialmente o investimento que a sociedade fez. Entendi. Eu estou discutindo temas. Sim. Tá? Agora,
A pesquisa. País que não investe em pesquisa perde a sua soberania. Perde a sua soberania. Cada vez mais dependente. As garras de quem investe tomam conta. Sim. Nós vamos nos tornando um país de ignorantes. E refém, né? E refém de quem tem o investimento e o domínio e o controle das grandes... dos grandes momentos do desenvolvimento da humanidade. Então, se a gente quer pensar um Brasil soberano, a universidade tem que ter uma função de pesquisa. Então a FAPESP vai ser um órgão que o governo vai olhar com cuidado, sendo você tem que dar governador, né? atenção devida. Tá certo. Tá certo. Com relação agora, para a gente tentar fechar aqui a ideia de educação, o seu governo, se você pudesse pensar assim nos primeiros 4, assumindo, vai ter 4 anos, né? Você já tem alguma meta em mente para a educação do Estado? Sim, eu acho o seguinte, como eu falei, tirar o Santa Catarina da posição de 19º estado no ranking do salário de professor. Tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Tem que ter E não é com penduricalho. Entendi. Salário mesmo. É salário. Tá. Não é, não, vou melhorar o vale-refeição. Ao invés de comprar 2 coxinhas, vai comprar 4. Não é penduricalho. É salário, é carreira. Que dignifique a função de professor. É isso que nós temos que perseguir. Uma outra questão que, mesmo fugindo um pouquinho da educação, mas ela é correlata, que eu acho que a gente precisa colocar no centro do debate em Santa Catarina. Por que eu falo isso? Porque eu vi em alguns municípios, aqui em Santa Catarina, nós temos a tarifa zero no sistema de transporte. Porque o governo do estado ele tem que garantir, por lei, o transporte escolar. Ele repassa para o município o dinheiro e o prefeito, convênio com a Secretaria da Educação Estadual, tem que garantir o acesso das crianças por meio de transporte para chegar na escola. O que tem acontecido? Alguns municípios recebem esse recurso inteligentemente. Eles, ao invés de contratar um ônibus com aquele ônibus escolar, sim. Eles criam linhas no horário da escola que são linhas com itinerário que passa na comunidade até a escola, mas também permite o acesso de qualquer pessoa. Entendi. Então é tarifa zero na mobilidade urbana. Né? E esse é um tema que eu acho que um governo estadual contemporâneo ele tem que estruturar a Secretaria de Infraestrutura e Transporte para estimular os prefeitos a fazer a implantação da tarifa zero. Então, em vários municípios, criando o fluxo e a permanência das crianças, mas também garantindo o transporte, que é um direito da Constituição, no artigo 6º, moradia, saúde, educação, e está lá transporte. Entendi. Mas hoje é assim, quem transporte é quem tem dinheiro, anda. Quem não tem, fica impedido. Então seria é isso. Uma proposta de tarifa zero, mas ampla para todo mundo, para estudantes? Ampla, exatamente. Entendi. Tarifa zero como uma política pública de transporte. Entendi. O SUS da mobilidade urbana. Precisamos criar o SUS da mobilidade urbana. Aí, no caso, você está estudando possíveis fontes de recurso para isso? Exatamente. É possível, é coerente? Exatamente. E criar as condições, uma Secretaria Estadual de Infraestrutura e Transporte, que já existe, ela tem que auxiliar o prefeito que quiser, ninguém é obrigado,
Entendi. Vai ser um estímulo para as prefeituras. Tá? E para dar, inclusive, suporte técnico, político e financeiro. Para o prefeito fazer a implantação da tarifa zero. Onde é que está a tese central da tarifa zero? Eu vou rapidamente apresentar aqui. Eu dou sempre o seguinte exemplo, professor. Eu pego o meu carro, saio de casa para comprar pão. Eu estacionei o meu carro na frente da padaria. A moça que vai me atender no balcão, ela foi trabalhar de ônibus. Ela é usuária direta do sistema de transporte. A padaria está funcionando, uma atividade econômica da padaria está funcionando porque o sistema de transporte criou as condições para ela trabalhar. Eu sou usuário indireto do sistema. Eu fui comprar o pão com o meu carro, mas sem o sistema de transporte, eu não teria acesso. Ia encontrar a padaria fechada. Fechada. Por causa do padeiro. Sim. Isso acontece com a escola, com o banco, com o comércio, com o shopping. Entendi. Ah, a Fran está exagerando. Ah, é? Então, experimente. Vou dar um exemplo. São Paulo, 3 dias sem transporte, sem metrô, sem ônibus. 3 horas já é um caos. Então, você fica 3 horas. Se o sistema de transporte faz a cidade funcionar, por que que eu me beneficio desse sistema e ando com o meu carro? Eu sou um usuário indireto, eu ganho com esse sistema, a minha vida fica melhor com esse sistema, por que que eu não ajudo a financiar? Somente quem anda embarcado é que vai pagar? Entendi. Então, a tarifa zero é o SUS do transporte coletivo. Entendi. Essa é a nossa tese central. Aproveitando então, já que estamos nesse tema e estamos aqui finalizando aqui os últimos minutos, né? Falamos bastante de educação, mas podemos dar uma ampliada agora, né? Você assumindo o governo do estado, né? Quais seriam as prioridades fora da educação geral? Você já falou de tarifa zero, você já tem alguma outra prioridade que você pode compartilhar com a gente? Sim, eu acho que nós temos que acabar com o que nós já falamos há muito tempo, que é com a ambulancioterapia. O que é ambulancioterapia? Nós temos, principalmente em Florianópolis, atendimentos na área de saúde, hospitais públicos, seja o Joana de Guzmão, o Celso Ramos, seja na área de oncologia, que são referências. É o caso em São José também. CEPOM também, né? CEPOM, que são referências. No interior do estado, o prefeito ganha a eleição aquele que compra a ambulância nova. Entendi. Para trazer o paciente para Florianópolis. Isso é um absurdo, é um sofrimento para quem está precisando de estrutura de saúde. Então, nós temos que acabar com a ambulancioterapia e fazer uma revolução na saúde. Criar centros estaduais de referência e interiorizar um bom serviço de qualidade no interior do estado. Hospitais ou clínicas, postos de saúde? O que for necessário para você... Tirar da capital, não ficar focado só na capital. Exatamente. Quem tiver dúvida do que o Afran está falando, vai ali na Beira-Mar, segunda-feira, 6 horas da manhã, e vai ver a frota de ambulância chegando em Florianópolis. É para o HU, o outro vai para o Celso Ramos, o outro vai para o João de Guzmão, o HU, Celso Ramos, João de Guzmão, é isso. A gente vindo do interior porque lá não tem acesso à saúde. E eu digo mais, ainda tem gente que quer fazer um serviço, mas tira proveito político. No seguinte sentido. Tem um deputado que cria uma casa de amparo. Então ele aluga, o cara vem lá do oeste. Ele aluga uma casa aqui em Florianópolis e ali tem café da manhã, cama para repouso, porque ou para o familiar, sim, o acompanhante, ou para o próprio paciente. Então, ele ajuda aquela família,
mas ele cadastra, tem interesses eleitorais, etc. Tem um ganho político em cima do sofrimento, por falta de política pública. Entendi. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante. Entendi. Então, podemos dizer que tarifa zero e revolucionar a saúde no interior do estado seriam duas prioridades. Exato. E posso trazer um outro elemento, a área da cultura. Opa. A área da cultura. Eu acho que a nossa Fundação Catarinense de Cultura precisa ser também embalada, otimizada. Tem muito serviço a ser feito. Santa Catarina, um outro tema, nós temos que entrar na agenda da COP30. Legal. A questão ambiental, para nós, a Mata Atlântica, ela é fundamental e a gente tem que fazer parcerias com prefeitos, estruturar as prefeituras com fiscalização, com apoio técnico. Né? Por que eu faço uma pergunta? Por que todo mundo acha correto, justo, bate palma quando uma empresa recebe incentivo fiscal para produzir qualquer coisa? Aí diz, não, estou gerando emprego, desenvolvimento e tal. E o nosso agricultor, da agricultura familiar, que está lá cuidando, produzindo, ele não recebe incentivo para cuidar da floresta, cuidar da água. E parece que isso é uma obrigação que ele tem que fazer e cuidar da Mata Atlântica que está acabada. Agora, eu acho que se é importante dar incentivo para a indústria, tem que ter incentivo para a floresta, para a Mata Atlântica, para cuidar da água, dos rios, dos mananciais, porque isso é qualidade de vida. Então, isso é entrar na pauta da COP30, Santa Catarina. O governador, nós tivemos em Belém, esse ano que passou, a COP30. O governador sequer, o Little George, se dispôs a dar uma conversada com gente muito interessada em resolver temas ambientais profundos. Desprezou o evento? Desprezou o evento. É o discurso do bolsonarismo. Né? Tá certo. Afrânio, eu agradeço muito, estamos terminando. Deixa aqui para você fazer considerações finais. Quer deixar um recado com relação à eleição futura e que você pode falar aí para o público para a gente fechar? Então, eu quero só, professor, agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que esse ano nós vamos escolher ditadura ou democracia, 2026. Esse é o caminho. Quem quer democracia sabe o lado que está. Fechou? É isso aí. É isso aí. Recado dado, então. E viva a educação. É isso aí. Eu estou chamando você de professor, mas pode ser, né, professor? Né? Professor de Economia, muito obrigado pela presença. Satisfação receber o pré-candidato e vereador aqui com a gente. Papo muito interessante. E para você que está assistindo, agradeço também. Deixa aí um comentário, compartilha com o seu conhecido. E nos vemos na próxima. Valeu, pessoal.